Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E nessa aulinha de hoje vou falar sobre um assunto muito legal, que é uma demanda aí muito recorrente que eu tenho aí com meus alunos. Principalmente depois que eles já formam e vão para a obra. Chega lá, se depara com a situação de ter que fazer um furo numa viga, aí eles mandam para mim uma mensagem: ô professor, eu posso fazer um furo aqui, posso fazer um furo ali, assim assado, passar uma tubulação de esgoto, passar uma tubulação de um eletroduto, né, um ar-condicionado. O que é que pode e o que é que não pode, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar entender um pouco da teoria. Lembrando que esse cálculo vai ter um pouco de empirismo nele, né? Porque essa região do furo ali é uma região onde há uma descontinuidade de tensões. Então o cálculo que a gente aplica aqui é um cálculo de flexão normal simples. E às vezes naquela região do buraco ali, o comportamento das tensões não é o que a gente está imaginando. Mas se a gente trabalhar com um pouquinho de margem de segurança, não tem problema nenhum, ok? Vamos ver o que pode e o que não pode. Imagina que eu tenho uma viga biapoiada, né, e eu quero fazer um furo nessa viga. Eu posso fazer um furo aqui na região do apoio, próximo ao apoio. Posso fazer um furo aqui na região intermediária, né, que não é nem o centro da viga, região de momento máximo, nem a região de cortante máximo, que é a região do apoio aqui. E posso querer fazer um furo também no centro da viga, onde o momento é máximo. Esse furo ele pode ser na parte de cima ou na parte de baixo da viga, tanto no apoio, quanto na região intermediária, quanto no centro. Então, são as possibilidades que eu tenho para fazer um furo aí em uma viga. Ora, vou dar uma olhadinha aqui no diagrama de esforços dessa viga. É uma viga, então, submetida a um carregamento distribuído, uma viga biapoiada. Ela vai ter um momento fletor, com essa configuração aqui de diagrama, né? Onde ele é zero aqui na rótula, e é máximo aqui no centro do vão. E a força cortante vai ser máxima aqui no apoio, vai ser zero aqui no centro do vão, né? E volta a ser máxima novamente aqui no final. Aqui. Vamos pegar os furos nossos aqui, ó. Observe que este furo aqui, ó, esses dois, eles estão em uma região onde o momento é muito pequeno, porém a cortante aqui é grande, né? Cortante máxima. Esse furo aqui, ó, já está numa região onde o momento é máximo e a cortante aqui é nula. Esses furos aqui estão numa região onde o momento não é nem máximo e nem mínimo e a cortante também não é nem máxima e nem mínima. Então, do ponto de vista de teoria, né, o melhor lugar para você fazer um furo nessa viga seria nessa região aqui, né? Uma região intermediária aí entre o apoio e o ponto de momento máximo. Essa seria a situação ideal para você fazer um furo. Porém, não é a realidade da obra, né? A realidade da obra é o furo ser feito aonde ele deve ser feito, que muitas das vezes ocorre nessa região próxima ao apoio. E em algumas situações pode ocorrer também na região aqui de momento máximo. Vamos ver então o caso em que eu tenho esses extremos. Porque se você aprender a calcular pelos extremos, você vai aprender a calcular em qualquer ponto da viga aí. Vamos pegar aqui primeiro o caso em que meu furo vai ser feito na região de cortante máxima. Então eu tenho aqui a minha viga, coloquei um carregamento nela, vai ser uma viga com 8 metros, uma seção 25 por 50, então uma viga bastante esbelta para um vão de 8 metros. Estou carregando bastante a viga aí para poder ficar mais didático. Concreto de 25 MPa, o D' de 5 centímetros e o furo vai ter 110 milímetros. Então, um furo de 11 centímetros para poder passar um tubo aí de 100. Tubo de esgoto comum, né? Um DN 100 aí, ó. E vai ser colocado aqui na parte de cima da viga, a aproximadamente 40 centímetros do apoio. Como verificar se eu posso fazer esse furo ou não? A primeira coisa que eu faço, então, é calcular a cortante máxima. Então, a cortante máxima nessa viga aqui, ó, vai ser 35 vezes 8, né? O vão tem 8 metros, dividido por 2. 140 kN. Observe que essa cortante é aqui no apoio, ó, cortante máxima. O furo vai ser feito a 40 centímetros do apoio. Então, eu posso trabalhar na região do furo com a cortante um pouquinho reduzida. Porque a cortante aqui, ó, nesse ponto é menor. Aqui. Olha, o quanto que ela cai daqui até aqui. Eu sei que ela tem 140 no apoio
que vai ser 0 no centro. Então, por semelhança de triângulo, 140 está para 4 metros, que é a metade aqui. Ó. Assim como a cortante que eu quero, né, que é a cortante que cai, está para 0,4 metros, para 40 centímetros. Resolvendo aqui, ó, eu sei que ela vai cair 14 kN. Então, daqui para cá, ó, ela vai reduzir 14 kN. A minha cortante, então, vai ser 140 menos 14, 126 kN. Então, a minha cortante na região do buraco aqui, ó, 126 kN. Estou fazendo aqui, né, calculando na mão, para ficar um pouco mais didático. Você pode calcular isso no computador também, usar o F2. Você encontra essa cortante de forma muito mais simples, tá ok? Ora, será que naquela região, onde a minha cortante é 126 kN, eu posso fazer um buraco de 11 centímetros? Observe, quem vai absorver essa cortante, a parte de concreto, é essa região aqui, ó, essa área. A área de baixo e a área acima do buraco aqui, ó. Separando aqui do meu desenho, eu vou ter aqui as minhas dimensões. Então, eu tenho uma dimensão em cima 10 por 25 e uma dimensão embaixo 29 por 25. Para ficar a favor da segurança, como eu já disse, é uma região onde há muita descontinuidade de tensões, a gente não tem muita certeza do que está fazendo, a verdade é essa. Eu vou desconsiderar essa parte aqui de cima. Eu vou trabalhar somente com a parte de baixo aqui, ó. E o mesmo eu faria se fosse o contrário, se o furo fosse embaixo. Eu ia desconsiderar a parte de baixo e passar a considerar somente a parte de cima. Observe que neste caso, então, eu vou ter um D aqui, ó, de 24 centímetros. Já que o meu D' é 5, eu vou ter um D aqui de 24. E eu vou chamar esse D de D duas linhas. Porque eu tenho D', eu tenho D, inventei aí um D duas linhas. A pergunta é o seguinte: qual que é a cortante resistente de cálculo, o meu VRD2, para esse pedacinho de seção aqui, ó? Nós colocarmos estribos a 90 graus, o VRD2 é dado por essa expressão. Se você tiver alguma dúvida, basta voltar nas minhas aulas de cisalhamento, cálculo de estribo, que eu deduzo essa equação lá. Então, o VRD2 é 0,27, alfa V2 é FCD, BW D duas linhas. Substituindo os valores, 0,27, o alfa V2 é 1 menos FCK sobre 250, lembrando que tem que estar em MPa, que multiplica o FCD, FCD é o FCK dividido por 1,4, aqui eu devo colocar em kN por centímetro quadrado, porque aqui também está em centímetro, aqui está em centímetro. Então, aqui tem que estar em kN por centímetro quadrado. 25 é o BW e 24 é o D duas linhas. Fazendo a conta, o meu VRD2 é 260 kN. Cortante resistente para estribos colocados a 90 graus. Modelo 1 de cálculo da NBR 6118. Ora, a cortante na região do furo é 126. Se eu fizer uma continha básica aqui, ó, 126 dividido por 260, estou trabalhando com 48% da capacidade resistente da seção somente. Então, no estado limite último, eu vou atingir aí menos de 50% da capacidade resistente de cálculo da minha seção. Está muito baixo, né? Costumo dizer que até 0,67, né, mais ou menos, vamos colocar aí 0,65, 0,60, está de bom tamanho, eu posso trabalhar sem nenhum problema. Começou a passar disso aí, passou de 0,60, 0,70, eu já aconselho fazer o furo em outro lugar. Ou não fazer o furo. Né? Trabalhar com cortante muito alta, né, com a minha relação VD sobre VRD2 muito alta, não é um bom negócio. Mas em torno de 50%, tranquilo, pode mandar para a obra tranquilamente. Pode inclusive autorizar furar, mesmo depois de concretado. Ah, Ronil, se o estribo não vai interferir no estribo, porque um furo de 10 centímetros, né, 11 centímetros aí, com certeza vai pegar no máximo um estribo aí nessa seção, que não vai interferir em nada no seu dimensionamento, no dimensionamento que foi feito. Se ainda estiver em fase de projeto, que não é muito comum no Brasil, né? Aqui a gente não trabalha com esse nível de, vamos dizer, de cooperação entre os projetistas. Então, se for ainda em fase de projeto, você pode até colocar ali um reforço do lado, né? Colocar uns estribos a mais de um lado do outro.
Se você calculou aí o estribo a cada 15, você pode colocar a cada 10 ali numa região de 2D para cada lado, não problema nenhum. Mas vamos imaginar que já concretou. O cara te ligou perguntando se pode furar. Você faz a conta, verifica, fala não pode furar sem problema nenhum. Estamos trabalhando ainda dentro de um limite de segurança aceitável. Bom, isso na região de cortante máximo. E se eu estiver trabalhando com furo na região de momento máximo? Tem que fazer um furo mais ou menos na região central ali da viga. Se é uma viga biapoiada, o momento vai ser máximo no meio. Para este caso, já vai ser importante saber se o furo vai ser em cima ou embaixo. Porque o dimensionamento das barras da seção, né, ele foi feito com base no diagrama retangular simplificado. Que para essa viga aqui, ó, vai me dar tração embaixo nas barras e compressão nas barras de cima aqui, ó. Então, se eu passar aqui minha linha neutra plástica, ó, observe que para este caso aqui, ó, eu estou com o buraco, né, com o meu furo, na região de compressão. E neste caso aqui, eu estou com o buraco na região tracionada. Se o caso for esse aqui, que eu vou chamar de caso 2, basta eu mandar fazer o furo, respeitando aí o comprimento mínimo da armadura. Ora, e se for esse caso aqui, ó, se o furo tivesse que ser feito em cima, na parte comprimida da seção, aí complica um pouquinho. Porque eu vou ter aqui uma região da seção comprimida reduzida. O meu Y vai diminuir de tamanho. Então, eu vou ter que limitar a minha altura Y na região do furo. Que neste caso aqui do exemplo é 10 centímetros. Ó. Como é que eu faço isso? Eu vou calcular um novo K-limite. Então, para esse caso específico, para essa região, eu vou ter um K-limite diferente daquele K-limite padrão que a gente tem. Como fazer isso, Rony? Usando essa equação aqui, ó. Equação que a gente estudou lá no curso de flexão de vigas. Em que meu K-limite vai ser o Y-limite sobre D, o menos Y-limite sobre 2D. Substituindo os valores aí, olha lá. O meu D é 45, porque a altura da viga é 50 menos 5, né, lá. Então vai ser 45D. E o meu Y aqui é 10, ó. É o limite que eu tenho, 10 centímetros. Fazendo a conta enquanto 0,197. Observe que é bem menor do que o K-limite, que é 0,295 para concreto de 25 MPa. Que a gente já vem estudando aí no curso, né? Olha, se eu tenho um novo K-limite, eu vou ter que calcular a armadura de compressão nova. Vamos ver aqui, ó. Calculo o momento fletor na viga, 35 WL2 sobre 8, enquanto o momento de 280 kN vezes metro. Momento de cálculo. Calculo o K, MD, FC, BW, D2. Substituindo os valores, MD 280, não pode esquecer de multiplicar por 100. 1,52 é o FC para concreto de 25 MPa. 25 é o BW, 45 é o D. Fazendo a conta, eu encontrei um K de 0,364. Observe que já é um valor de K alto, né? Ele já é alto, inclusive, sem o furo, né? Porque o K-limite é 0,295. Então, já está acima do K-limite, mesmo se não tivesse o furo. Porque com o furo, meu K-limite passou para 1,97, é 0,197. E o K-limite sem furo é 0,295. Então, é uma viga que já teria armadura de compressão em condições normais. Com o buraco lá, a situação ficou mais embaixo, né, como dizia minha avó. Vamos calcular. Vamos pegar aqui, ó, calcular a armadura de compressão. Então, armadura de compressão, considerando que eu não tenho furo. Calculo AS, FC, BWD, FYD, 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes o K-limite. AS2, 1,52 FC, BWD, FYD, K menos o K-limite, 1 menos D' sobre D. Equações que foram deduzidas lá no curso de flexão. Tem dúvida? Volta aí no YouTube, né? Ou então vai lá no Clube da Estrutura, aulas de concreto 1, tem lá de onde que vieram as equações aqui.
Calculo o AS1, dá 14 centímetros quadrados. Calculo o AS2, 3 centímetros quadrados. A armadura longitudinal tracionada é o AS1 mais o AS2, vai ser 17 centímetros quadrados. E a armadura comprimida vai ser o AS2. Então vai ficar assim, ó. Não considerando o furo, eu vou ter que colocar 3 centímetros quadrados em cima e 17 centímetros quadrados embaixo. Não considerando o furo, como se a minha viga não tivesse o buraco. Vou ter que fazer o furo na região de compressão, então vou calcular agora, calculando a armadura de compressão com o furo. O que é que muda? O meu K-limite. Ó. O K-limite agora não é 295 mais, é 0,197. Ele muda aqui e muda aqui também. Ó. O restante da equação é a mesma. Faça a conta, eu encontro o AS1 8,7 e o AS2 7,4. Observe que a minha armadura AS ela diminuiu 1 centímetro quadrado, porque 8,7 mais 7,4 é 16, não 17. No entanto, a minha armadura de compressão ela aumentou bastante, ela mais que dobrou, foi para 7,4. Vou ter que colocar 7,4 em cima e 16 centímetros quadrados embaixo. Ou seja, por causa do furo, eu vou ter que reforçar aquela região, essa região aqui, ó, com a armadura de compressão. Então, para este caso específico, a minha viga vai ficar assim, ó, 17 centímetros quadrados embaixo, armadura longitudinal tracionada, situação sem furo. E na parte de cima, na região de compressão, 3 centímetros quadrados, que é a armadura calculada aí sem furo. E na região do buraco, eu vou ter que fazer um reforço de 4,4 centímetros quadrados. 4,4 mais 3, 7,4. Então, nessa região aqui, ó, eu vou ter que reforçar com a armadura de compressão. Jogo 2D para um lado, 2D para o outro. E ponho aqui o meu reforço. Como eu disse, tem um pouquinho de empirismo também na conta, né? Então, 2D está de bom tamanho aí. Observe que neste caso, então, em que o furo é feito acima da linha neutra, eu não posso permitir que seja feito o furo na região de momento máximo, depois que a viga já estiver concretada. Ele tem que ser projetado, esse furo deveria ter sido projetado. Por quê? Porque obrigatoriamente eu vou ter que ter um reforço de armadura de compressão. E não há como colocar essa armadura de compressão depois, né? Até existe técnica de fazer esse tipo de reforço, mas é muito complexo. Então, são duas situações. Quer fazer o furo, região de momento máximo, não tem jeito de colocar em outro lugar, faz abaixo da linha neutra. Que para vigas comuns, em regra geral, sempre vai dar aí abaixo do meio da viga. Pega o centroide da viga e põe o furo dali para baixo, está de bom tamanho. Muito cuidado com vigas com momento negativo, né? Aqui o exemplo que eu estou dando é uma viga com momento positivo. Se o momento for negativo, o momento se invertem e a região de compressão também se inverte. Então, muito cuidado. Faça a análise corretamente. Então, voltando. Tem que fazer o buraco? É região de momento máximo? Tudo bem, faça abaixo da linha neutra. Ah, não, tem que fazer em cima, porque o tubo está passando lá perto da laje. Ah, não, então não pode ser feito na região de momento máximo, não. Já que já concretou, não pode. Se não concretou ainda, refaça os cálculos, defina uma armadura de compressão, coloca a armadura de compressão para reforçar o buraco. Ok? Muito legal, né? Então é isso aí. O que eu tinha para dizer para vocês sobre fazer furos em vigas, furos transversais, é isso aí. São duas situações. Uma situação em que a cortante é máxima, uma situação em que o momento é máximo. Né? Ah, não pode fazer o furo nessas regiões? Pode, desde que você faça a conta e faça a verificação se passa, se não passa. Tranquilo? No mais aí, eu te aguardo então numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.